Obrigado, Fernanda. Quem gostou da adoração que a Fernanda fez para nós hoje? Glória a Deus. Deus é bom. Está sempre nos presenteando. E um presente ter a Fernanda aqui com a gente hoje, sua amiga. Esqueci de perguntar o nome da sua Juliana. Ju. Obrigado, Senhor, pela vida da Fernanda, da Juliana, da sua nenê. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Gente, hoje a gente inicia uma série que deve ser de 3 domingos, sobre o tema A Suficiência em Jesus. E esse A é há de haver. Tem suficiência em Jesus. Embora isso pareça óbvio, tenho aprendido que as coisas no reino de Deus não são nada óbvias. Tudo tem que ser dito, repetido, quantas vezes forem necessárias. Isso às vezes até me parece uma armadilha do maligno. Quando vem alguns pensamentos, mas isso é óbvio, e aí a gente deixa de lado a atenção que a gente tem que dar pela palavra de Deus, pela profundidade da palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus. Por isso, entre a gente não tem óbvio, não com relação a Deus e a sua vontade para conosco. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, ainda na sua presença, Senhor, que tem nos tocado desde que chegamos nessa sala, nessa manhã. Somos gratos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Dizemos que o Senhor é suficiente para nós. Pensamos em Ti, olhamos para Ti e vemos suficiência para todas as nossas necessidades, Senhor. Que esse seja um momento onde apenas a Tua vontade se manifeste aqui entre nós, em nome de Jesus. Gente, eu vou fazer uma confissão aqui. Embora um bom evangélico que sempre fui, seguidor dos princípios bíblicos e tudo mais, criado segundo a palavra de Deus, por uma família maravilhosa de servos e servas de Deus, mas a minha confissão é que até alguns anos atrás eu tinha uma visão limitada sobre a figura de Jesus. Eu sabia que Jesus, Filho de Deus, o nosso Salvador, e tantas outras coisas. Mas houve um momento especial onde eu vi Jesus de uma forma diferente. E a partir disso, muitas coisas mudaram na minha compreensão sobre o reino de Deus. Isso foi há alguns anos, quando nós éramos líderes em um outro ministério. E tudo uma bênção, tudo maravilhoso. Até que começaram a acontecer umas coisas meio estranhas. E olha, gente, sou grato a Deus por esse lugar,
para onde o Senhor nos levou, não tenho a menor dúvida disso, onde a gente aprendeu muita coisa. Os processos de Deus na nossa vida ficaram muito claros, mas começaram a haver algumas distorções e algumas coisas que começaram a ferir o meu coração sobre princípios, coisas que eram íntimas da liderança, e eu entrei num tempo de oração, buscando direção do Senhor para aquele momento, e num momento de jejum, um dia o Senhor falou comigo: tá difícil, né, Daniel? Eu sei que tá difícil, mas então daqui para frente eu preciso que você olhe só para mim. E aí eu entendi que eu precisava focar em Jesus de uma forma como eu nunca tinha feito antes na minha vida, na minha caminhada com Deus. E aquelas coisas continuaram acontecendo, e o meu coração triste com aquilo que eu estava vendo, mas feliz com aquilo que o Senhor estava revelando ao meu coração, dia após dia, dia após dia. E aí eu fui entendendo a preciosidade em Jesus. Sabe, gente, volto lá no óbvio. Isso pode parecer óbvio, mas não é. A partir do momento em que você aprofunda o seu foco em Jesus, onde você tem os seus olhos físicos e os seus olhos espirituais totalmente voltados para Ele, você começa a ver coisas maravilhosas que estão disponíveis para você, que você não percebia antes. E aquilo me sustentou e tem me sustentado até hoje. Essa maneira de enxergar Jesus foi definitivamente a mudança que eu precisava para uma mudança de vida espiritual. Aquele encontro com a presença de Jesus mudou a minha visão sobre Jesus e sobre o seu reino. Não só me sustentou naquele momento difícil, e eu precisava mesmo de sustento dos céus, mas aquilo abriu uma estrada no meu entendimento, que me fez seguir pelos caminhos que o Senhor tinha para mim. Tudo isso fez parte da minha trajetória para eu estar aqui hoje. Eu ainda estou nessa estrada, conhecendo a Jesus. E é incrível como isso não tem limite, porque quanto mais você conhece a Jesus, mais apaixonado por Ele você fica. E Ele vai entendendo os seus passos na direção dEle, e Ele vai revelando mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. A natureza de Jesus, a essência de Jesus, quem Ele é, quem Ele é. Ele faz questão de se revelar a nós. Colossenses, primeiro capítulo, versículo 15 ao 19, a palavra de Deus diz: o qual Cristo é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E glória a Deus por isso. Só esse pequeno trecho da palavra de Deus abre um horizonte quase que infinito para nós, da revelação de quem Jesus é. E por isso a gente não pode parar por simplesmente, eu conheço Jesus. Porque se você buscar mais, amanhã você vai conhecê-lo mais. E se você buscar mais, depois de amanhã você vai conhecê-lo mais ainda. E cada dia mais ainda. E ele se revela em amor e em poder. Nós estamos numa sequência no culto da presença, às terças-feiras. E essa semana o Senhor ministrou os nossos corações sobre a revelação do poder que há na presença de Jesus. E foi fantástico. Algumas pessoas que estão aqui estiveram na terça-feira e podem atestar o quão fantástico foi e tem sido descobrir revelações sobre a presença do Senhor. A gente simplesmente fala, glória a Deus pela presença, vamos buscar a presença. Mas a gente tem aprendido que na presença, coisas preciosas são liberadas sobre nós. Essa é a vontade do Senhor. Jesus, Ele quer se revelar a nós em 100% de quem Ele é e do que está disponível para nós. Pensa comigo. O que você sabe, e pelo que você sabe, o que você prova daquilo que está disponível em Jesus para a sua vida? Você consegue curar pessoas? Glória a Deus, algumas pessoas têm o dom de cura e oram e pessoas são curadas. Você consegue enxergar o futuro? Glória a Deus, algumas pessoas têm o dom profético e recebem revelação do céu sobre o futuro. Mas isso são algumas pessoas. E tudo isso está disponível para todos nós. E é a vontade do Pai que todos nós vivamos essas coisas. Porque isso faz parte do que é o reino de Deus. E aí mais e mais pessoas são abençoadas e vão provando desse amor que é transformador, que é libertador. Então, quando você avança nesse conhecimento sobre Jesus, primeiro é a sensação de perplexidade diante da majestade de Jesus, diante do poder de Jesus, diante da sabedoria de Jesus, diante do amor de Jesus. Mas aí ele te cutuca assim e fala, então tem mais. Senhor, mas eu não estou conseguindo nem absorver ainda tudo que o Senhor tem mostrado para mim. E ele fala, então vai, corre que eu quero te revelar mais. Corre, vai mais fundo, que tem mais conhecimento do que é a glória de Deus. A gente fala, glória a Deus, o quanto a gente prova e vive da glória de Deus sobre nós. Isso não é para a gente se sentir pequeno demais, mas é para a gente se sentir um vaso pronto para ser cheio. Existem algumas religiões que até consideram a Jesus, mas por não conhecê-lo na profundidade, consideram como um profeta, um bom homem, um homem iluminado.
Algumas pensam até Jesus como um Deus agonizando numa cruz. Nós temos a absoluta convicção de que Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Permanece de braços abertos como na cruz para nos acolher nas nossas dificuldades, mas também para nos encorajar a seguirmos em frente numa vida de conquistas, de vitórias, conquistas e vitórias, conquistas e vitórias, conquistas e vitórias. Esse é o propósito dele para nós. É somente quando você conhece a Jesus, conhece de fato a Jesus, você sabe que pode contar com Ele. Sabe, às vezes eu tenho uma sensação, assim, até um pouco angustiante, quando eu vou orar por alguém que eu sei que não conhece a Jesus ainda, que está num processo. E por que é angustiante? Porque às vezes eu vejo pessoas sofrendo por coisas tão pequenas, comparadas ao poder de Deus e à vontade de Deus de trazer transformação para nós. Cristo é suficiente, porque a palavra de Deus diz que tudo que foi necessário para que a existência viesse à tona estava e habita nele. Tudo, absolutamente tudo necessário para que o universo existisse e exista até hoje, vai continuar existindo. Estava, está e estará em Jesus. Amém? Nós não precisamos de Jesus e mais alguma outra coisa. Nós não precisamos de Jesus e de um santo. Nós não precisamos de Jesus e um trabalho. Nós não precisamos de Jesus e uma campanha de oração. Jesus é suficiente. Tudo começa nele, tudo termina nele, tudo é para ele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Sabe, eu, com todo respeito, mas eu fico olhando algumas religiões e eu, por conta da minha função, eu tenho que estudar. E eu fico assim, um pouco chateado, né, às vezes, porque eu vejo que Jesus, ele tem um lugar na fé das pessoas. Ah, pastor, mas isso não é bom? Não. Jesus tem que ser a fé das pessoas. Jesus tem que preencher todos os espaços na vida das pessoas, na ansiedade das pessoas, no sonho das pessoas. Jesus tem que ser 100%, a ponto de não caber nada, nada além dele. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, toda a realeza está sobre ele, perfeitamente sobre ele. Ele é suficiente para vivermos toda a nossa vida daqui à eternidade num ponto máximo de alegria, de felicidade, de plenitude. Quero que você entenda isso. Do ponto de vista de Jesus, está tudo pronto.
Pastor, mas eu não tenho o que fazer, não tenho o que ir. Tenho. Sim, você tem. Mas quando Ele é em primeiro lugar, quando Ele ocupa 100% de todos os espaços da sua vida, tudo vai se conectando. Sabe, Jesus faz questão de cuidar de nós em todos os detalhes da nossa vida. Todos os detalhes. Você nunca vai se sentir só. Você nunca vai se sentir com medo. Quando você estiver com Jesus, 100% do seu tempo com Jesus. Pastor, mas deixa eu te falar, eu trabalho, eu estudo, eu tenho minha família, tenho os meus relacionamentos. Jesus tem que ser 100% na nossa vida. Jesus não tem que ser algo a mais. Jesus não tem que ser algo a ser buscado. Jesus tem que ser 100% na nossa vida, 100% no nosso trabalho, 100% na nossa família, 100% nos nossos relacionamentos, 100% na nossa saúde, 100% na nossa compreensão sobre o universo, sobre a vida, sobre o futuro. Pastor, mas aí você está me falando que eu tenho que viver Jesus. Uau! É exatamente isso. É exatamente isso. Nós temos que viver Jesus. Nós sempre falamos aqui nessa igreja que o sonho do Pai é que sejamos como filho. E por isso que o Filho se revela a nós. E através do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse tem que ser o nosso alvo. Pastor, o que você está falando é meio pesado. Se quisermos reconhecer o senhorio, precisamos dar passos para conhecer Jesus na sua integridade, na sua profundidade. Quando eu penso que tantas pessoas, líderes, falam tantas coisas sobre regras, sobre religião, sobre pecado, mas falam tão pouco sobre Jesus, quando Jesus é o principal de tudo. Eu não sei se há um interesse de não revelar Jesus às pessoas. Quanto seria mais produtivo se eu só falasse de Jesus, em vez de falar de pecado, em vez de falar de religião, em vez de falar de regras, porque Jesus é a regra, Jesus é a religião, Jesus é o alvo, Jesus preenche tudo, não existe nada além dele que seja útil para nós. Jesus é a base da nossa fé. Jesus é a base da nossa confiança. Jesus é a base das nossas convicções. Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Ele é tudo que é necessário para a salvação, para a vida espiritual e vida plena.
Por isso, indo eu também, a fé Zoom 15. Por isso, indo bem. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Corta o amarelinho aí. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. No meio do versículo 18, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para que saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que manifestou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Paulo diz que estava orando para que você possa compreender o que é seu em Cristo. Gente, que afirmação, que revelação preciosa. Paulo estava aqui orando para que eu e você consigamos compreender o que é nosso em Cristo. Porque tem coisas, e muitas coisas, que foram colocadas em Cristo por Deus Pai, para chegar até nós. Como que você pode ser indiferente a isso? Como que você não pode se emocionar com isso? Como você não consegue se emocionar com isso? Como que você não consegue gritar, pular aí no seu lugar? Sabendo que tem coisas em Cristo que são suas. Você não sabe. Você não sabe. Você não faz ideia. Senão você estava gritando e pulando aí no seu lugar. Existe uma diferença absoluta entre coisas que Jesus pode e vai fazer por nós, entre coisas que estão em Jesus, que são nossas. Você não está entendendo? Já estão em Jesus, fazem parte de Jesus e são nossas, porque é a vontade do Pai que em Jesus nós recebamos tudo isso. Cristo é a plenitude da graça e da verdade de Deus. Nós temos recebido dessa plenitude. João 7:37.
Jesus Cristo se revela como a água espiritual que sacia toda a alma sedenta. João 15:5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Filipenses 4:13, Paulo diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 1 Coríntios 1:24 diz que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. E no versículo 30 acrescenta que Ele é para nós justiça, santificação e redenção. 2 Coríntios 12:9 diz que a graça de Deus nos basta, que em nós habita o poder de Cristo. Filipenses 1:11, Paulo diz que somos cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Tudo está em Cristo. Nenhum tesouro ou recurso temos além de Cristo. Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa riqueza. Ele não nos traz a provisão, Ele é a provisão. Está disponível para nós, porque Ele é suficiente. Hebreus 2:18 é dito que Ele nos socorre nas tentações. 2 Pedro 1:3, nele temos tudo o que pertence à vida e à piedade. E Filipenses 3, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? Por que será? Isso simplesmente significa, esse alvo significa ser como Jesus. Esse é o prêmio. Esse é o prêmio. Jesus é um modelo possível para nós. Jesus não é algo distante demais. Ele está aqui e derrama do seu amor sobre nós. Ele não se esconde de nós. Ele vai até nós para suprir as nossas necessidades. Buscar intensamente ser como Jesus significa olhar para a sua glória até que você seja transformado daquilo que você é naquilo que Ele é. Segunda Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Alguém aqui quer ser transformado? Agora vamos ver isso tudo numa historinha de uma forma prática. João 5, versículo 1 a 15. Você certamente está cansado de ler sobre isso e estudar sobre isso. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda, casa de misericórdia. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água.
O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos seus líderes judeus: quem o havia curado tinha sido Jesus. Sabe, gente, uma história tão comum entre os cristãos. Mas eu quero falar aqui algumas coisinhas rapidamente sobre essa história. Aquele homem estava ali há mais tempo do que a própria vida de Jesus na terra. Ele estava ali há 38 anos. Sofrendo. Certamente a condição daquele homem era das piores. O lugar devia ser uma coisa maravilhosa. Imagina um lugar cheio de doentes, aleijados, cegos, enfermos com todo tipo de enfermidade física e espiritual. Mas Jesus estava chegando com mudança na vida daquele homem. Para mim é claro que Jesus tinha um plano. Jesus sempre tem um plano. Jesus nunca é surpreendido. Ele sempre tem um plano. E o plano dele era entrar por um lugar improvável, para encontrar um homem improvável e levar transformação à história daquele homem. Isso daqui não é sobre cura de um paralítico. Isso aqui é sobre transformação de vida, sobre mudança de história. Jesus nos vê, mesmo em meio à multidão. A multidão de necessitados e necessidades. Ele nos vê. O olhar dele foca sobre nós. Não há nada que você sinta, que você atravesse, que você enfrente, que ele não saiba. Ele sabe tudo. E ele tem resposta para tudo. Uma vez ele me disse: eu sou o Deus que olho dos céus, vejo toda a terra, mas eu sei quem você é. Eu sei o seu nome. Eu sei onde você mora. Eu sei o que está afligindo o seu coração.
Como a gente não pode se derramar diante de um Deus assim? Sabe? Como no versículo 6, vamos lá no versículo 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente. Jesus não perguntou o que ele tinha, nem quanto tempo ele estava ali. Jesus já sabia. Jesus já conhecia aquele homem. Jesus foi ao encontro do propósito dos céus para a vida daquele homem. Assim como Jesus tem propósito sobre a sua vida, assim como Jesus conhece a sua história, não só o que você já viveu até hoje, mas Ele conhece o que você vai viver amanhã, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos. Ele conhece tudo sobre todos nós. E Ele tem poder para mudar histórias. E é isso que Ele faz aqui nesse momento. O homem... eu tenho uma coisa em casa que eu fico maluco assim, quando eu pergunto uma coisa a pessoa responde outra. Gente, isso me deixa assim agoniado. Eu falo, não foi isso que eu perguntei. Responde o que eu perguntei, aí eu faço um pensamento sobre aquilo e tal. Jesus perguntou para o cara: você quer ser curado? É uma pergunta simples. Aí alguém poderia imaginar, Jesus é meio sem noção, né? O cara paralítico, 38 anos, ele estava ali, não pedindo esmola, mas esperando que o anjo descesse, agitasse a água, toda aquela coisa, e alguém colocasse ele dentro do tanque. Aí Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus, se liga, o cara é paralítico, Jesus. O cara está 38 anos aqui largado, Jesus. O que você acha que ele quer? Aí ele rapidamente responde outra coisa e conta a história da dificuldade dele. E Jesus fala para ele: cara, levanta, pega a sua cama e vai embora. Jesus não faz uma oração longa. Quem conhece o pastor Dani sabe que ele não gosta de orações longas. Não, eu não tenho nada contra orações. De forma nenhuma. Vamos explicar. É que a oração tem que ser focada, gente. Olha, fica do lado de alguém que está orando há 15, 20 minutos. Você vai perceber que a pessoa começa a voltar em coisas que ele já falou, em coisas que ele já falou, em coisas que ele já falou. Cara, você tem um foco, você tem fé para isso. Coloque diante dos céus o seu foco. Senhor, é isso, eu preciso disso, e eu sei que o Senhor me ama e tem poder para fazer isso na minha vida. Ponto. Glória a Deus por isso. Não tem muita conversa com Jesus. Não, Senhor, então, deixa eu te contar e tal, não sei o quê. Levanta, toma a tua cama e segue. Pastor, mas você falou que isso não é uma história sobre cura. Porque não é mesmo. A cura foi só um bônus, um algo a mais, um plus que Jesus estava fazendo na vida daquele homem. E como que isso fica claro? Porque Jesus volta ao templo, a palavra diz, ele volta ao templo, e ele encontra aquele homem, e aí ele fala para aquele homem: cara, você está curado, vai, não peque mais. Uau! Então não era sobre um problema de doença, é sobre uma doença espiritual. Aquele homem era escravo do pecado. E aquele encontro com Jesus transformou a história daquele homem.
Assim como Ele nos encontra todos os dias, transformando a nossa história, transformando a nossa história, transformando a nossa história. E quando eu penso que não tenho mais nada para ser transformado, eu sinto, eu vejo, eu percebo Ele transformando a minha história de novo. Mas Ele é incansável nisso. Ele é incansável nisso, porque o amor dele não tem limite. Tem mais, tem mais, tem mais amor, tem mais amor, tem mais milagre, tem mais transformação para todos nós. Tudo que nós precisamos é olhar para Jesus e ver nele suficiência na nossa vida. Suficiência para tudo que a gente precisa, para tudo que a gente quer conhecer sobre o reino dele, sobre o Pai, sobre o Espírito. Jesus é suficiente. Jesus, ele é como imagina, antigamente tinha a enciclopédia Barça, hoje tem o Google. Você imagina todo o conhecimento que tem no Google, não é nada perto do conhecimento que tem em Jesus, e está disponível para nós. Mas às vezes a gente está como aquele homem, mas Jesus, olha, deixa eu te contar e tal. Não, peraí, levanta, pega a sua cama e anda. Jesus está falando isso para nós hoje, nessa manhã. Tempo de mudança na nossa história. Isso é poderoso. Ah, mas como vai ser? Não se preocupe com isso. Ah, mas o anjo não baixou ainda. Não se preocupe com isso. Mas ninguém vai me colocar lá no tanque. Não se preocupe com isso. Ele chega no momento certo e opera com poder inigualável e traz transformação sobre a nossa história. Feche seus olhos. Quando conhecemos a grandeza do plano, do seu poder, da sua pessoa, de quem Ele é, certamente o buscaremos e cultivaremos uma relação de amor com Ele. Ele é tudo. Ele é tudo. Nele encontramos toda a segurança, confiança, satisfação, alegria e paz. Ele é solução de problemas, Ele é cura física. Jesus também é cura da alma. Jesus também é resgate da dignidade. Jesus é um gerador de esperança. Ele coloca a nossa fé no lugar certo. Ele é transformação de vida. Ele é um futuro novo. Ele é porta aberta, mesmo onde não há mais portas. Ele é resposta, mesmo quando você nem tem mais força para perguntar nada. Ele é paz e alegria, mesmo no meio da dor e da dificuldade. Ele é esperança. Ele é esperança. Ele é esperança. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos confronta e nos conforta com a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Não há nada além de Ti, Senhor, que nós precisamos.
O Senhor está me dizendo, eu sei que nós já avançamos no horário, mas o Senhor continua de olhos fechados. O Senhor está me dizendo que algumas pessoas aqui estão num momento de reconciliação com o Senhor. Talvez na sua caminhada, em algum momento, você se afastou um pouquinho do Senhor. Mas o Senhor entrou pela porta das ovelhas para te encontrar aqui hoje. Trazer reconciliação para você. Se você sente que você já conhece o Senhor, você tem vida com Deus, e glória a Deus por isso, mas que você em algum momento vacilou na sua caminhada, perdeu direção, hoje o Senhor refaz o seu caminho. Se você sente que precisa se realinhar com os céus, eu vou te convidar a ficar em pé aí onde você está. Se você tem a convicção de que Ele é suficiente para você, Senhor, o que eu estou vivendo não é 100% o que eu devo viver contigo, Senhor. Senhor, eu vivo há anos dentro de igrejas, mas eu nunca olhei para o Senhor como sendo 100% suficiente para mim. O Senhor quer trazer transformação na sua história. O Senhor quer trazer transformação na sua história. O Senhor alcançou aquele homem naquele dia para mudar a história daquele homem. E a palavra de Deus diz que aquele homem levou a revelação de Jesus para outras pessoas. Eu vou te convidar só mais uma vez. Se você reconhece humildemente que você precisa se realinhar com o Senhor, com a vontade dEle para a sua vida. Não é sobre coisas erradas que você possa ter feito, mas é sobre Ele ser suficiente para você. Suficiente para você. Suficiente para você. Jesus, eu quero viver essa suficiência que há em Ti, Jesus. Eu não quero nada além de Ti, Jesus. Papai, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse dia. Quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor marcou essa data. Assim como eu Te agradeço, Jesus, porque o Senhor escolheu pelo Seu plano para essas pessoas que estão aqui em pé, para encontrá-las com transformação, para libertá-las de coisas, de pensamentos que não estão alinhados com quem o Senhor é. Senhor, talvez em algum momento essas pessoas eu encontrei
se distraíram na caminhada, mas elas estão aqui, Senhor, para te dizer que o Senhor é tudo para elas e que elas querem estar 100% conectadas contigo e com o seu reino, Senhor. Elas estão dizendo por fé que elas escolhem a Ti, Senhor Jesus. Elas estão dizendo que elas querem sim viver a suficiência contigo, Jesus. Nunca muda, continua me amar. Ah, Jesus, tudo dentro do Teu plano. Tudo dentro do Teu plano, Jesus. Tudo dentro do Teu plano, Jesus. O Senhor já sabia desse dia. O Senhor já sabia dessas pessoas. O Senhor já sabia desse momento. Presente é o Teu amor. Por isso eu te peço, Nunca Jesus, me desamparará. realiza, Senhor. Realiza, Realiza, Senhor, o Teu plano perfeito na vida dessas pessoas. Que elas sejam alimentadas por quem o Senhor é. Que elas sejam supridas em quem o Senhor é. Que elas sejam amadas e acolhidas pela Tua grandeza, Senhor. Que elas sejam transformadas pelo Teu poder, Senhor. O Teu poder, Senhor. Apenas o Teu poder, Senhor. O Senhor que é resposta. O Senhor é sim respostas. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Seja resposta, Senhor, para essas pessoas. Estão radiantes, Senhor. Vamos todos ficar em pé. Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa revelação. Obrigado por esse encontro transformador contigo nessa manhã. Que o Senhor nos leve pelo Teu caminho de grandes aventuras, grandes vitórias e grandes conquistas, grandes revelações da Tua graça e da Tua glória, Senhor. Que o Senhor nos transforme dia após dia, dia após dia, dia após dia, conforme a Tua perfeita imagem, Senhor. É o que nós te agradecemos e te louvamos e te pedimos nessa manhã, para honra e